Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós louvamos ao Teu nome por esse momento precioso para nós, de convivermos com os irmãos em comunhão contigo. Louvado seja o Senhor, porque os laços que nos unem são laços eternos, os laços de amor do Senhor, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Te louvamos por Tua palavra e pedimos que o Senhor ainda aplique ao nosso coração nesse momento. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dirija e nos conduza para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra em Romanos, de novo, no capítulo 1. Eu não quis me avançar no texto, porque nós íamos usá-lo agora como base no que vamos pensar nesse momento. Romanos capítulo 1, vamos ler a partir do verso 18 ao verso 27, ou melhor, até o verso 32, e vamos trabalhar um pouco mais a partir do verso 24, mas vamos ler o texto todo a partir do verso 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Que o Senhor aplique sua palavra em nosso coração. Irmãos, nessa oportunidade, nos poucos minutos que nós temos, eu quero me deter rapidamente num tema que é muito relevante para o tempo que nós estamos vivendo, que é a idolatria sexual. Nós vivemos num tempo de muitos ídolos, de muita idolatria, e vivemos esse tempo de muita idolatria desde a queda no Éden, mas hoje a maneira de se pecar e de se produzir ídolos tem se multiplicado mais e mais. E a sexualidade desviada do seu padrão, conforme o Senhor o criou, é um dos ídolos mais recorrentes e que mais escravizam pessoas em nossos dias. Provavelmente em todos os tempos, mas em nossos dias, esse ídolo da sexualidade, o pecado, o sexo pecaminoso tem sido algo que tem escravizado inúmeras pessoas, destruindo vidas, casamentos, ministérios, profissões.
tem destruído lares, esse pecado tem levado pessoas à morte, como todos os outros, mas talvez mais do que quaisquer outros pecados que nós vivamos nos nossos dias. Isso porque nós vivemos numa sociedade extremamente sexualizada. No Recife, nós vivemos isso. Eu imagino que vocês aqui no Rio de Janeiro vivam isso ainda mais. Pelo menos o que a gente percebe, nós que estamos fora do Rio de Janeiro, é que o Rio de Janeiro, no Brasil, é a capital desse tipo de coisa. A sensualidade do Rio de Janeiro aflora nas propagandas, nas novelas da Globo e nos programas de televisão. O Rio de Janeiro é aquela propaganda fabricada do Brasil, né? E quem olha de fora imagina que o Brasil todo também é assim. E isso tem permeado a mente das pessoas. Como eu já disse, nas propagandas hoje você tem essa sexualidade depravada, deturpada, nos outdoors estampados. Uma propaganda de televisão, uma propaganda de sapato, ela é sexualizada. Uma propaganda de comida, ela é sexualizada. As pessoas, elas são movidas por isso. As revistas têm sido vendidas nesse mote. Filmes, nós vimos umas semanas atrás um filme que é para criança, ou deveria ser um filme francês chamado Pequeno Nicolau. O primeiro Pequeno Nicolau, eu chorei de rir. O segundo Pequeno Nicolau, que é As Férias do Pequeno Nicolau, tem lá uma cena completamente desnecessária no filme. Tem algumas coisas completamente desnecessárias no filme, mas tem lá um filme, uma cena em que uma jovem lá, isso é um filme para criança, em que ela tira toda a roupa e sai despida para a praia para nadar. Mas é só um bumbum inocente. Não. Aquilo tem um propósito no filme para crianças de acender ou pregar algum tipo de coisa. Nada é feito por inocência. Nada ali é feito sem propósito. As novelas têm anunciado um tipo de família que é completamente distante do padrão de Deus, de sexualidade que é completamente distante do padrão de Deus. E isso não é na novela porque hoje tem novela das 11, né? Não é na das 11, não. Porque eu imagino, se a das 6 já é um problema, a das 11 deve ser um negócio, né? Mas lá na Malhação, naquela novela Teen, né? Para adolescentes, você já tem uma sexualidade distorcida no tipo de namoro que é anunciado, no tipo de relacionamento que é pregado ali, não é? Você já vai criando na mente das pessoas uma depravação, uma deturpação daquilo que Deus criou, que é tão bom e tão belo. A nossa sociedade do século XXI e a sociedade do século XX, ela já veio assim, é uma sociedade psicologizada. As pessoas pensam, enxergam e veem as coisas a partir do humanismo. E nada nesse mundo aplicou tanto o humanismo à realidade das pessoas, à vida comum das pessoas, do que a psicologia. A psicologia ela é pregada nos desenhos animados, ela é pregada nos livros que os nossos filhos leem, ela é anunciada nos púlpitos das nossas igrejas, não das nossas igrejas, mas de muitas igrejas. Ela está anunciada nas escolas. Ontem visitávamos uma tia nossa e uma priminha mordeu Rebeca. Se eu fosse criança, eu também morderia Rebeca. Dá vontade de morder. Eu muitas vezes, como pai, mordo. Eu só não arranco um pedaço, eu fico... E ela grita, sai papai, sai! Sai papai, não mamãe, não é a mamãe. E eu estou lá mordendo a perninha dela porque dá vontade. Mas aí a nossa tia, quando viu lá a pequena mordendo
o bracinho gordo de Rebeca, e a tia de Paula, né? Virou para a prima de Paula e disse: minha filha, você precisa levar essa menina no psicólogo, porque ela mordeu o braço gordinho de Rebeca. Aí eu virei para ela e disse: não, é normal morder esse braço gordinho, deixa ela morder, só não pode arrancar pedaço. Veja só, nós vivemos numa sociedade tão psicologizada que uma coisa assim simples é motivo para você levar para fazer análise, né? E essa psicologização do nosso tempo é uma psicologização psicanalítica e sexualizada, porque a psicologia brasileira, que é psicanalítica, ela parte da sexualidade distorcida. Eu falava ontem um pouco sobre isso, né? A psicanálise, ela permeia a nossa sociedade com suas ideias que são básicas no desejo de matar o pai, comer o seu corpo, possuir sua mãe e suas irmãs. E aí se tornar o líder da tribo. Era isso que Freud dizia. Os homens, eles vivem as suas crises, porque hoje ele não pode matar o pai, comer o seu corpo, possuir a mãe e as irmãs. Ou seja, o problema está numa sexualidade que é retraída. Era isso que Freud dizia. O problema está no desejo de ter a mãe, complexo de Édipo. E isso permeia a mente das pessoas. No entanto, a Bíblia diz, e eu quero pensar em algumas coisas com você, em primeiro lugar, que Deus criou o sexo. Foi Ele que criou. E a palavra de Deus santifica as obras das mãos do Senhor. Aquilo que Deus criou, que é o sexo, é santo, como Deus o criou, e é para a glória dele. Nesse final de semana passada, houve uma conferência lá na primeira igreja no Recife, e o pastor Alfredo esteve falando lá exatamente sobre esse tema. A gente não tem como abordar tudo aquilo, mas eu digo a vocês, entra lá no site da primeira igreja presbiteriana lá do Recife, baixa as mensagens que o pastor Alfredo pregou no final de semana passada, porque são preciosas. Eu ouvi uma e não ouvi as outras, porque eu não preciso ouvir. Minha mulher, ela me deu o relatório todo. Quando eu me deitei assim para dormir e os olhos iam se fechando, ela disse: não. Se sente, porque eu preciso dar o relatório das mensagens. E aí eu digo: senta que lá vem a história. E foi tintim por tintim, né? Então eu ouvi a mensagem do Alfredo sem estar lá, porque ela dá e ela consegue melhorar, inclusive, a mensagem dele. É aí que ainda... né? Mas o que a Bíblia diz sobre essa obra das mãos do Senhor, que é tão boa para o prazer do homem, mas, sobretudo, para a glória de Deus. Veja, Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28, nós lemos nessa manhã, mas para rememorar. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, muito embora hoje tenha concepção em laboratório, aquilo que a gente antigamente chamava de bebê de proveta, o normal e aquilo que Deus estabeleceu na Sagrada Escritura, em Gênesis, no verso 27 e 28, é que o homem seja fecundo e multiplique-se. Você conhece outra maneira de o homem e a mulher serem fecundos e multiplicarem-se que não seja pelo sexo? Não. Na ordem, na determinação de Deus para o casal, o Senhor estabeleceu o sexo como algo do casamento, como consequência daquela unidade dos dois, como algo que eles deveriam viver com o propósito de encher a terra. Esse sexo se torna santo porque é um sexo com propósito. Ele tem um propósito, claro, de os dois, ambos ali, serem um em Cristo, serem um em Deus, viverem uma comunhão que não se pode experimentar
com mais ninguém na terra do que da esposa com o marido e o marido com a esposa, de se tornarem um diante de Deus, mas também o propósito de encher a terra. O sexo não tem só o propósito de trazer prazer ao homem no Senhor, e esse prazer deve levar-nos, a maridos e esposas, a glorificarem ao Senhor por Ele nos ter dado uma companheira e ter dado um marido às irmãs, mas esse sexo tem que ter como vista também o propósito de que é através dele que o Senhor gera os filhos que virão a encher a terra como filhos da aliança. E isso é glorioso porque quando nós, irmãos, vivemos a nossa sexualidade sadia e o Senhor nos dá a graça de termos filhos como resultado do ato sexual, nós estamos fazendo isso para a glória de Deus. Porque o fruto desse ato é pessoas, irmãos e irmãs, que o Senhor confia a nós para os criarmos e os apresentarmos ao Senhor como servos e servas. Como a mente da gente ela se abre quando nós compreendemos essas coisas e os nossos olhos eles enxergam melhor. Quando nós criamos as nossas filhas, nós as disciplinamos, nós as conduzimos, nós precisamos ter a consciência de que elas três, elas acima e além de serem nossas filhas, essa relação ela é uma relação de pais e filhos, uma relação temporária. Essa relação vai acabar, porque nós estamos criando, na realidade, filhos e filhas que nada mais são do que nossos irmãos e irmãs em Jesus. São nossos irmãos e nossas irmãs, a quem nós devemos amor, honra, a quem nós devemos o nosso serviço como ao Senhor. E o sexo, ele nos dá a possibilidade de vivenciarmos algo que o Senhor Deus demonstra na criação. O Senhor gera vida. O Senhor gera filhos, a imagem do seu Filho Jesus, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos e seja glorificado nessa descendência santa. O Senhor participa isso a nós, quando nos dá a possibilidade de, muito embora seja Ele que gere no ventre aquela vida que vai vir a nascer, mas Ele nos torna copartícipes nessa geração, quando nós somos os instrumentos para que essa vida ela seja gerada e produzida no ventre materno. E isso é extraordinário. O Senhor, a nós, suas criaturas, nos dá o participar na geração da vida. Que bênção é isso. E não participar apenas na geração de uma vida, porque nós não somos meras criaturas, mas é participar na geração daqueles que são os filhos da aliança. Os muçulmanos, eles estão chegando aqui no Brasil, viu? Lá em Pernambuco tem uma cidade chamada Buíque. A gente tem muita cidade assim com nome bonito, sabe? Buíque, Cabrobó, Quipapá. São nomes muito bonitos. E lá em Buíque abriu um seminário muçulmano. Lá em Buíque. Lá eles estão formando, recebendo imigrantes muçulmanos para que eles sejam introduzidos na sociedade nordestina e pregarem o islamismo e ali plantarem o islamismo no Nordeste. Aqui, Foz do Iguaçu já está tomada pelos muçulmanos. De vez em quando eu estou em Recife e eu vejo uma mulher algumas mulheres com a burca não chega tanto, né? Mas com o lenço na cabeça e são muçulmanas. Eles estão chegando. Muçulmano tem muitos filhos. Muçulmano tem muitos filhos. E Yasser Arafat disse, quando ainda era vivo, que os muçulmanos iam conquistar a Europa sem bombas. Ele disse, nós vamos conquistar a Europa sem bombas. A Alemanha vai receber a partir desse ano 500 mil imigrantes por ano.
500 mil imigrantes por ano. Você sabe quantos filhos um alemão tem? 1,2, 1,3. É a quantidade de filhos por casal. Muçulmano tem, em média, 7, 8. Em 20 anos, a Alemanha é muçulmana. Em 20 anos. Veja só, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E a prática sexual deles, além do prazer pessoal, tem um foco: multiplicarem-se para as trevas. Que tragédia! Nós, como servos de Deus, precisamos levar a sério o mandato sexual que Deus nos deu para a glória dele, gerando filhos da aliança que serão luz no meio das trevas. Por isso, tenha muitos filhos. Eu quero pelo menos mais 2. Você pode, eu já disse a pastor Hebe Simone, tenha mais uns 3. Casa daqui a pouco fica vazia, né? Daqui a pouco não tem mais ninguém, cabe mais gente. Você já pensou nisso? Nós tínhamos 2 filhos e eu queria mais 3 pelo menos, e Paula estava em dúvida, ainda não queria, e ela começou a fazer a seguinte pergunta, ela começou a fazer a seguinte busca: vou procurar um motivo piedoso para não ter mais filhos. Digo, eu sei que lá vem mais filhos. Porque não existe um motivo piedoso para não termos muitos filhos. Nós não temos muitos filhos quando nós não confiamos em Deus. Nós não temos muitos filhos quando nós achamos que somos nós que os sustentamos. Nós não temos muitos filhos quando achamos que é o nosso poder que orienta eles. Mas quando nós confiamos no Senhor e entendemos que eles, antes de serem nossos filhos, são filhos dele, nós temos muitos filhos. E o sexo, ele toma o seu lugar. Veja só, eu não estou dizendo que o sexo objetiva é apenas gerar filhos. Não. Claro que a sexualidade foi feita por Deus para que o homem e a mulher experimentassem o prazer da unidade diante do Senhor. Mas nós precisamos resgatar esse prazer diante de Deus e esse fim princípio do sexo do Senhor ser glorificado numa geração santa. Eu digo isso porque o contrário do sexo que gera um prazer em Deus, por Ele ter nos feito homem e mulher que se completam, e ser para a glória de Deus numa semente santa, o contrário disso é o sexo idólatra. É um sexo que é para me satisfazer. É um sexo que é para desmanchar a minha ansiedade. É um sexo que é para que eu me sinta no poder. É um sexo recreativo. É um sexo sem compromisso. Um sexo que procura ser feito às escondidas. Que não pode ser feito na presença de Deus, mas todo ato humano é realizado na presença de Deus. E não há como escapar. Se descermos ao mais profundo abismo ou subirmos ao mais profundo monte, o Senhor está tanto lá quanto cá. Não há como escapar disso. Veja, prosseguindo nas Sagradas Escrituras, Gênesis capítulo 2, nós já lemos também, no verso 18 em diante, vai dizer: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, é melhor que o homem tenha alguém. Mas veja só, Deus descobriu isso depois? Não, Deus não descobriu isso depois. Deus preferiu criar a mulher no segundo momento, no mesmo dia. Deus criou o homem no 6º dia e a mulher também no 6º dia. E isso aconteceu entre ele ser criado e o final do dia. Ele fez com que Adão percebesse que os animais, todos eles, tinham seu par. E Deus fez isso para que o homem tivesse a compreensão de que ele não poderia ser um com quem ele não fosse semelhante. Ele só podia ser um que fosse a semelhança dele. Ele poderia ser um com Deus, porque Deus o criou à sua imagem e semelhança. Ele poderia ser um com alguém que fosse feito dele, por Deus. Mas ao olhar os animais,
ele não encontrou ninguém semelhante a ele. Ele não encontrou na macaca, ele não encontrou na formiga, nem na árvore, nem numa pedra, nem num peixe, nem num pássaro no céu. Ninguém que fosse semelhante a ele. E ele disse, e agora? Eu estou só. Deus gerou no homem a necessidade de relacionamento com o seu semelhante. Nisso, os nossos relacionamentos são santos na medida em que nós relacionamos com Deus e nós nos relacionamos com o próximo. Mas na relação conjugal, o relacionamento de marido e mulher são o reflexo desse relacionamento da Trindade e do relacionamento entre o homem e o próprio Deus. Não há como nós vivermos a profundidade e a totalidade da comunhão no casamento sem que nós tenhamos comunhão, em primeiro lugar, com o Senhor. Não há. Quando se fala de sermos, nos relacionarmos nisso que é o casamento e a vida sexual com alguém que é semelhante, não é apenas com o ser humano, mas alguém que é semelhante e feito para esse fim. E percebam uma coisa, eu e você fomos feitos para esse fim com uma outra pessoa e apenas com ela. Essa outra pessoa foi feita, assim como Eva foi feita de Adão, para que esse relacionamento fosse de um com o outro. Assim como Eva foi feita de Adão, o Senhor, ele tem uma Eva para cada Adão. Para cada filho de Adão tem uma filha de Eva. Ou não tem, ele vai ser pleno no Senhor. Mas jamais um filho do Senhor vai se relacionar com a filha das trevas. Ou uma filha do Senhor vai se relacionar com o filho das trevas. Porque não há semelhança entre luz e entre trevas. Eles são completamente diferentes. Não há semelhança entre aqueles que são remidos no Senhor, de povo da aliança, e aqueles que não são remidos no Senhor e são filhos das trevas. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que significa isso? Que ele seja igual. Que ele seja semelhante. Mas é um igual tão diferente, né? E se for exatamente igual, e esse idôneo é exatamente isso, não é igual no sentido de que a gente pensa exatamente do mesmo jeito. É igual justamente porque pensam diferentes e se completam. Os dois se tornam um. E como é bom ter alguém que pensa diferente da gente e pode nos apontar aspectos que nós não percebemos. Em Cantares, o sexo é algo santo na presença de Deus, e tão santo que tem trechos nas Sagradas Escrituras, como no livro de Cantares, que se a gente fosse ler aqui, a gente ia ficar corado. E eu quero só citar o verso 10º do capítulo 7 de Cantares, quando o texto diz assim: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Sabe o que significa esse termo saudades que está colocado ali? Eu sou do meu amado e ele me deseja. Ele tem desejo por mim. Ele tem desejo de estar comigo. E esse desejo que o Senhor coloca no coração do rei para com a sua noiva ali, para com a sua esposa, é um desejo santo. O desejo que o Senhor coloca das esposas para os maridos e dos maridos para com as esposas são desejos santos para serem realizados de forma santa diante do Senhor. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não teria dito em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 5 e no verso 9. Veja só: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento.
que é que Paulo está dizendo? Quando o marido e a mulher vivem a vida diante do Senhor, eles não se apartam sexualmente um do outro. O desejo dele é para ela, o desejo dela é para ele. E a única possibilidade de ambos não viverem a plenitude da sexualidade é por mútuo consentimento para se dedicarem, para jejuarem, para estarem diante do Senhor. Ou seja, esse momento de consagração, de dedicação à oração, que o apóstolo Paulo fala aqui, é uma consagração em que nós abrimos mão de qualquer outro prazer que não seja o prazer da palavra de Deus e o prazer da oração. Por isso que no jejum, eu gosto, por exemplo, do diretório de culto do Westminster. Não é um dos documentos da nossa igreja, poderia ser. No diretório de culto do Westminster há os dias de jejum. Ele estabelece dias em que a igreja pode jejuar. E são motivos sérios, motivo de guerra, motivo de... Por exemplo, a situação que a gente vive hoje no nosso país, pelo diretório de culto, seria um motivo claro, seríssimo para nós, o povo de Deus, jejuarmos. O que é esse jejum? Nós dizemos assim: Senhor, nós estamos numa situação de crise tão grande que só o Senhor é a nossa salvação. E por isso, Senhor, nós vamos abrir mão do prazer da comida, do prazer do lazer, do prazer do sexo, e nós vamos nos dedicar exclusivamente ao Senhor, porque o Senhor é o nosso prazer. E nós queremos nos dedicar exclusivamente à busca do Senhor, à consagração ao Senhor. E o diretório de culto mesmo diz: isso não é a coisa que acontece o tempo todo. Isso é algo para acontecer em momentos extraordinários. Assim também o apóstolo Paulo fala no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, que o sexo é o ordinário na vida do crente, do casal que está na presença de Deus. E o extraordinário é isso não acontecer, sobretudo e exclusivamente para se dedicar ao Senhor. Qualquer coisa que esteja fora disso. No Nordeste, há muitas mulheres que são ensinadas pelas filhas a conquistarem as coisas do marido fazendo greve. Isso é algo comum no Nordeste. Já ouviu falar? Tem uma música, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. A mulher nordestina, a minha não é assim não. Mas as mulheres lá que não estão na presença de Deus, elas costumam fazer isso. E algumas que são dentro da igreja, as mães ensinam as filhas a fazerem isso. A dominarem os maridos com greve. Você me entende? Isso é ídolo no coração. Se colocar como aquele que retém o prazer e concede o prazer. Eu sou Deus. E se você quiser algo de mim, você precisa sacrificar algo no meu altar. Me dê o que eu quero, senão você não tem. Isso é uma idolatria. Ao passo que amar o prazer sexual acima de todas as coisas é uma grave idolatria. E isso é também comum a todos os homens longe da presença de Deus nos nossos dias. Bom, definindo o que a palavra de Deus estabelece, em primeiro lugar, sobre sexo, e brevemente eu acho que já deu para a gente entender, e eu tenho 15 minutos apenas. Em segundo lugar, como é que as coisas ficaram depois da queda? Com a queda, o que é que ocorreu? Nós lemos o texto de Romanos, e perceba comigo, voltando os olhos para Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, perceba algumas coisas. No verso 18, o texto vai dizer: a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A primeira coisa que ocorre após a queda é a manifestação da ira de Deus. A manifestação da ira de Deus. E a manifestação da ira de Deus, ela se apresenta contra uma prática. Contra uma prática que é vivenciada por Adão e Eva, lá no Éden,
e é vivenciada pela sua geração seguinte até os nossos dias. Que prática é essa? Impiedade e perversão. Impiedade e perversão. Deter a verdade pela injustiça. E Deus, ele manifesta a sua ira de uma maneira impressionante. Ele não mata esses seres humanos imediatamente, ele não os lança no fogo do inferno imediatamente, mas esses homens recebem uma presença da palavra de Deus que os condena e que é ira de Deus para aqueles que não se submetem à sua vontade. E aí o verso 19 vai dizer que a ira de Deus ela vai se manifestar entre eles no fato de Deus se tornar conhecido. Deus não manifesta a sua ira se escondendo do homem. Deus manifesta a sua ira revelando a sua lei. E a lei de Deus condena o homem em pecado. Deus manifesta a sua ira nesse aspecto. Portanto, tentar fugir da lei do Senhor nessa questão sexual é tentar fugir da ira de Deus. Mas não se pode fugir da ira de Deus. As pessoas, mesmo dentro da igreja, e isso é trágico, elas têm vivido uma sexualidade distante da vontade de Deus. No que eles pensam sobre família, no que eles pensam sobre ter filhos, no que eles pensam sobre o prazer sexual, no que eles pensam sobre reter, sobre conceder, no que eles pensam sobre união. As pessoas têm vivido isso de forma diferente. Não são poucos aqueles que estão dentro das nossas igrejas, irmãos, e vivem uma sexualidade completamente distorcida dentro do casamento e fora do casamento também. Não são poucos os jovens que estão nos domingos nas igrejas ouvindo sermões, mas durante a semana estão praticando todo tipo de torpeza. Nesse ano nós mandamos embora do seminário um jovem que descobrimos ter uma prática homossexual. Ele estava estudando para ser pastor. O temor, uma das coisas que o pecado produz é a falta do temor a Deus. E quando aquele jovem está ali no seminário, ouvindo, estudando, lendo a palavra, e de forma escusa e escondida está indo se encontrar com A ou B na rua para ter relações homossexuais, ele julga que ninguém está vendo, que o Senhor não está vendo, mas nós estamos nus, patentes diante dos olhos de Deus, que enxerga todas as coisas, e o Senhor não deixa nada oculto. Aquela prática sexual distorcida chegou ao conhecimento. E no dia seguinte ele já estava de mala pronta indo embora. Não tinha como. Mas isso é um exemplo de uma tragédia anunciada no meio do povo de Deus. As pessoas perderam o temor ao Senhor e têm vivido o sexo como o seu Deus. E isso se manifesta numa tragédia em que não são poucos aqueles que estão na igreja e, muito embora não sejam fisicamente adúlteros, são adúlteros no coração. A sexualidade é distorcida e essa idolatria sexual, ela não se manifesta apenas no trair o marido ou trair a esposa com a outra pessoa fisicamente. Mas a gente vive uma situação tal em que os nossos olhos nos levam a trair. Em que os olhos abrem a possibilidade de um desejo oculto no coração pela mulher do outro ou pelo marido da outra. E não são poucos aqueles que hoje são escravos da pornografia. Antigamente, mesmo quem queria ter a pornografia tinha uma certa dificuldade, porque tinha que ter dinheiro e tinha que pedir dinheiro a alguém, se fosse jovem. Normalmente é na juventude que se entra aí. Tinha que ir numa banca de revistas se tornar conhecido. O rosto
era visto. E se comprar uma revista e ver escondido em algum lugar. Hoje em dia, a pornografia tem acesso no celular, no tablet, no computador, e basta um clique para as pessoas se tornarem escravas dessa sexualidade. Mas é uma cadeia de eventos. Essa pornografia que escraviza o homem e torna-o tão escravo, porque a pornografia leva o homem a uma série de problemas, o ser humano a uma série de problemas. Em primeiro lugar, ele se torna incapaz de olhar para o seu próximo de maneira pura de novo, a não ser que Deus transforme seu coração. O homem que é escravo da pornografia, ele vê as suas irmãs como objeto sexual. Ele vê as mulheres do relacionamento cristão, as irmãs em Cristo, como despidas e objetos sexuais diante dele. Idem para a mulher. E isso já deixou de ser um problema masculino há muito tempo. Há muito tempo. A liberação sexual feminista levou as mulheres a experimentarem isso também. Isso que era um problema masculino, hoje é um problema de todos. De todos. Mas a pornografia heterossexual, ela vai levar para a pornografia homossexual também. E daí ela vai levar para o desejo de ter torpeza ainda maior, como zoofilia. E isso é uma realidade da nossa sociedade, irmãos, em que os homens cometem, como diz o texto sagrado, torpeza contra si mesmos, em que eles se entregam à sua imundícia, em que eles se entregam a paixões infames e mudam o modo natural de se relacionarem intimamente. Alguns anos atrás, assistindo aquele programa de entrevistas de Jô Soares, foi um roqueiro antigo, bem cariocão, os mais velhos como Oreb devem lembrar, Serguei, lembra dele? Serguei, ele hoje é um camarada derretido, né? Ele parece um boneco de cera que passou perto de um forno bem quente, está bem todo derretido. Mas outrora, em 1800 e alguma data, ele teve, digamos assim, a fé com as mulheres mais bonitas do mundo, que vinham ao Rio de Janeiro e se hospedavam no Copacabana Palace, e ele se envolvia sexualmente com elas. E eles começaram a conversar sobre as mulheres que ele conheceu, isso, e não, ela era muito inteligente. Jô Soares fez uma pergunta a ele. Disse: Serguei, qual foi o melhor relacionamento sexual que você teve na vida? Aí Serguei, com a boca bem mole, né, derretida de cera, disse: Jô Soares, o meu melhor relacionamento sexual, você não vai acreditar. Aí dá a gargalhada. Aí Jô Soares disse: não, pode falar. Ele disse: foi com a árvore. Jô Soares: como assim com a árvore? Ele disse: porque eu sou pansexual. Disse: pansexual? O que é isso? Disse: não, eu acredito que o homem ele deve exercer a sua sexualidade de forma plena e nós podemos nos relacionar com tudo que existe no mundo. Uma pedra, uma árvore. Ele disse que a melhor experiência sexual que ele teve na vida foi com a árvore. Na realidade, esse senhor, ele nunca experimentou realmente o que é o sexo verdadeiro e pleno que o Senhor criou. Nunca. Ele estava dizendo para Jô Soares que ele se tornou um com uma árvore. A árvore é o semelhante dele. E nós vivemos uma sociedade em que esse tipo de coisa tem se manifestado. Estes homens detêm a verdade pela injustiça e são indesculpáveis. O verso 21 e 23 do texto vai dizer que eles são idólatras. Preste atenção. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes,
se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles adoraram, se tornaram idólatras de si mesmos, idólatras dos objetos que eles desejam. E o verso 24 do texto vai nos apontar que esse pecado, ele leva o homem ou resulta invariavelmente nessa idolatria. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, e aqui no verso 24 está falando explicitamente do pecado sexual. Entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Veja que idolatria. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, ou seja, a sua própria idolatria. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações por outro, contrário à natureza, e semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do Senhor. É claro que o texto aqui aponta para a homossexualidade, mas o contexto faz-nos crer que não é só a homossexualidade que está sendo levada em conta aqui, mas toda a deturpação do sexo, que seja aquele que foi planejado no Éden por Deus para a glória dele e para o prazer do homem, na obediência à lei do Senhor, que é viver na presença dele e gerar filhos para a sua glória e para o seu louvor. Eu não tenho muito tempo para me deter aqui, e por isso eu quero partir para o próximo ponto, terceiro, para nós encerrarmos. Como o sexo se torna um ídolo? Primeiro, tudo começa no coração. Tudo começa na maneira como nós percebemos, interpretamos e desejamos as coisas. Tudo começa no coração. Essa idolatria, como todas as demais, ocorrem como consequência da deturpação de três conceitos. Um é a deturpação daquilo que a gente acredita. O pecado, ele deturpa a nossa crença. Ele deturpa a nossa fé. E quando um indivíduo ele é subjugado pelo ídolo da sexualidade, ele tem deturpada na sua mente a verdade de Deus. Ele deixa de crer que o prazer verdadeiro está no Senhor. Ele deixa de crer que o prazer verdadeiro está na lei do Senhor. E ele lança a mão do alto prazer usando o outro, do alto prazer usando-se a si mesmo, do alto prazer usando a criação. Ele vai fazer isso. O sexo idolátrico parte de uma crença de que eu preciso ser saciado, e não de que Deus precisa ser glorificado quando eu me entrego em serviço a Ele e num sexo que objetiva saciar o meu cônjuge e não a mim mesmo. E isso se torna um grave problema. No segundo conceito, é nas crenças e é no nosso desejo. Os nossos afetos são mudados. O pecado mudou a maneira como nós sentimos e desejamos. O pecado mudou os nossos afetos. O homem não deixou de ser um ser afetivo. O homem é um ser afetivo, ele foi criado assim. No entanto, os afetos dele, que em primeiro lugar se dirigiam para o Senhor e em segundo lugar se dirigiam para o próximo, são afetos agora que se dirigem a si mesmo. E o sexo se torna o resultado desse afeto distorcido para o próprio coração. Eu preciso ser saciado, eu preciso ser satisfeito. E em terceiro lugar, a deturpação da vontade, da ação. A vontade é que nos faz agir.
Nós somos seres volitivos, seres que se movem, seres que têm vontade e porque têm vontade agem. Porque eu tenho fome, eu preparo uma comida e eu como. Porque eu tenho necessidade de me vestir, eu trabalho. Eu vou comprar uma roupa, ou para quem é aquelas que são adestradas, costuram. A vontade me leva a agir. A minha ação, ela é dirigida pela minha vontade. E quando a minha vontade não é submissa à vontade de Deus, a tragédia está montada. Porque a nossa vontade e a nossa ação vai ser dirigida para longe de Deus. E nós vamos praticar toda sorte de torpeza, de pecados, para atendermos a nossa vontade. Os nossos membros vão se mover para saciar a nossa vontade. E enquanto a vontade que está em Deus não se sacia a si mesma, leva a um movimento que não é de se autossaciar, leva a um movimento de se negar e ir à presença de Deus para nele ser saciado. É completamente diferente. Em segundo lugar, esses foram 3 pontos do primeiro. Em segundo lugar, o desejo de autossatisfação que brota do desejo cobiçoso no lugar do desejo de agradar a Deus. É onde também começa. Começa nesses 3 movimentos, mas começa no desejo de autossatisfação no lugar de satisfazer a Deus. Em terceiro, a realidade do coração cobiçoso e da satisfação sexual como um Deus funcional. Os deuses da nossa idolatria são deuses funcionais. O que significa isso? E perceba, o evangelho brasileiro tem tornado o Deus verdadeiro também no Deus funcional. O que é um Deus funcional? É o Deus que me serve. É o Deus que funciona para atender os meus desejos. É o Deus da prosperidade, é o Deus da vitória, é o Deus do triunfalismo, é o Deus da autoajuda, é o Deus serviçal, é um garçom cósmico que está servindo a cada um desses que o buscam. O sexo ele é tornado um Deus funcional. Só que esse Deus funcional, por causa da nossa crença que é mudada, dos desejos que são alterados, da vontade que é distorcida, ele escraviza, ele promete algo que ele não cumpre e no final ele exige sacrifícios. No final, o último sacrifício que ele vai exigir é a própria vida do indivíduo. Você já sacrificou, porque em busca de um prazer sexual, mesmo os crentes, ou que se dizem crentes, têm sacrificado a aliança com Deus. O sexo se torna um Deus tão gigantesco na vida que ele sacrifica a santidade de Deus e a aliança com Deus. Ele sacrifica a aliança com o cônjuge. Ele sacrifica a vida dos filhos. E no final das contas ele sacrifica a própria vida. Porque ele vira um morto, que serve a um Deus que só gera morte. Pastores têm caído nisso. Pais de família têm caído nisso. Mães têm caído nisso. Jovens têm sucumbido nisso. Homens e mulheres que um dia estavam no nosso meio sucumbiram diante desse ídolo. São incontáveis os exemplos de pessoas que têm sucumbido aí. Não se engane, nós precisamos manter as nossas crenças, desejos e vontades diante do Senhor. Caso contrário, nós também sucumbiremos diante desse ídolo que tem escravizado e tem nos perseguido nesse mundo vil. A batalha é grande. A raiz da idolatria sexual, ela está na autogratificação cobiçosa, que desdobra em 2 posturas fundamentais. Ou seja, uma autogratificação cobiçosa. Ou seja, eu sou um homem que paga os meus impostos. Eu trabalho muito. Eu não sou reconhecido. Eu preciso de algum tipo de gratificação.
Eu preciso ser premiado de alguma maneira. Então, ele vai dizer, eu estou magoado. Eu preciso de consolo. E o consolo vai ser buscado na idolatria. E nos nossos dias, normalmente, no sexo. Os pecados escravizadores, normalmente eles funcionam assim. Quando o indivíduo está magoado, ele corre para o ídolo que o escravizou. O indivíduo que é viciado em jogo, ele vai correr para o jogo. O indivíduo que é viciado na pornografia, ele vai correr para a pornografia porque ele está magoado, ele precisa de saciedade. O indivíduo, eu já tive a experiência de tratar com alguns jovens que vieram do homossexualismo e tratar da questão do despojar-se da prática do pecado da homossexualidade e se revestir da nova natureza em Cristo. Isso é dificílimo, vocês não têm noção. É choro e ranger de dentes na caminhada com essas pessoas. Mas o Senhor é poderoso e tem o poder para libertar. Às vezes, e isso é invariável, que eles caíram nessa caminhada da libertação, de se despojar desse pecado, eles caíram em momentos de dor, de lamento e de necessidade de serem consolados. É porque teve uma briga com papai e mamãe em casa. Aí buscava o homossexualismo. É porque perdeu o emprego. Saía dali direto para o homossexualismo. É porque algo aconteceu na vida que lhe trouxe dor. Buscava o homossexualismo. Veja a mentira que esse ídolo sexual ele prega. Que se você precisar de saciedade, ele é o Deus que pode lhe saciar com maior velocidade. Ele é que pode lhe saciar com maior velocidade. Mas o que eu estou dizendo, isso acontece com todo Deus, todo ídolo que escraviza. As drogas vão fazer isso, a bebida vai fazer isso, o jogo vai fazer isso, e o sexo, mais do que qualquer outro, vai fazer isso também. Ele leva o indivíduo que sofre para o seu altar com a falsa promessa de que vai lhe curar e lhe saciar. Alguém aqui sofre? Só levantar a mão. Alguém aqui já sofreu? Imagine se a cada dor, a cada sofrimento, a cada desventura da vida, nós corrêssemos ao Deus do sexo. Quando na realidade, nas lutas e aparentes desventuras da nossa caminhada, nós corremos para aquele que pode nos dar vida. Corremos para o Senhor, que nos ensina a submissão, a dependência, a confiança, nos ensina a vivermos com aquilo que Ele nos dá. Esse ídolo, que é um ídolo da gratificação, ele promete saciar a fome. E as pessoas estão famintas de saciedade, de prazer verdadeiro e de relacionamentos. Havia um jovem que ele se relacionava homossexualmente com pessoas bem mais velhas que ele. E ele dizia, não, pastor, é porque eu gosto. Esse realmente queria viver no pecado e não teve jeito. Não teve jeito. Esse a gente teve que disciplinar e botar para fora. Mas ele dizia uma coisa que me marcou. Ele chorava, ele dizia que quando ele procurava essas pessoas, ele procurava afeto. Ele não procurava o prazer sexual em si. Ele procurava afeto. E isso é verdade. Ele não estava mentindo. Ele queria afeto. E eu dizia para ele, esse afeto você não vai encontrar em ninguém que não seja o Senhor. O Senhor é quem concede esse afeto. Irmãos, portanto, nós não podemos partir para a experiência sexual buscando o afeto que só Deus pode dar, buscando a saciedade que só Deus pode dar, buscando o prazer que só Deus pode dar. Nós, na nossa experiência do sexo santo, nós a temos diante de Deus, porque Deus a fez e nos deu para vivenciarmos na sua presença, para a glória dele, para dele ser gerado uma
descendência santa e para a glória dele. Eu vou só citar algumas aplicações. Eu não vou trabalhar nelas porque o tempo não me permite. Em primeiro lugar, nós devemos entender que o pecado se manifesta na vida do crente. Nós não estamos livres desse pecado. Se nós não mantivermos as nossas crenças, se nós não mantivermos a nossa vontade, se nós não mantivermos o nosso coração no Senhor, nós poderemos ser enredados por esse ídolo. Nós precisamos entender isso. Em segundo lugar, se há algo na nossa vida que nessa área ou em qualquer outra tem nos escravizado, nós precisamos ir à raiz e matar o pecado. Isso começa na nossa fé, isso começa na nossa vontade, começa no nosso desejo. A gente precisa tratar isso. E isso, como dizíamos ontem, é tratado pela palavra de Deus. Sabe aquelas ervas daninhas que nascem no jardim? Não adianta você arrancar. Se você for lá e arrancar, na semana que vem ela nasce de novo. Quem já cuidou de grama sabe que é assim. Nasce de novo. Você tem que arrancar e colocar veneno. Você tem que colocar veneno ali. Se você tiver um jardim e ali é mato, e você simplesmente jogar barro em cima e plantar grama, não vai demorar muito tempo para aquele mato que está por baixo daquele barro comece a brotar na sua grama bem verdinha e bonita. E ele vai destruir sua grama por inteiro. Não tem jeito. Você tem que matar aquele mato com veneno. E aí depois você planta um belo campo verdejante. A palavra de Deus é veneno para o pecado sexual. É o que mata o pecado sexual. É o que mata todo e qualquer pecado. Nós precisamos tratar isso com a palavra de Deus, que destrói o pecado e nos leva a buscarmos a santificação em Cristo. Em terceiro lugar, chame o pecado pelo nome. Chame o pecado pelo nome. Hoje alguém fez uma oração, acho que foi o presbítero Tadeu. O pecado tem nome. E nós precisamos dar nome ao nosso pecado, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos livre dele. Quarto e último lugar, cultive diariamente sua nova vida em Cristo. Cultive sua nova vida em Cristo. O grande problema é que nós temos cultivado a nossa vida em outras coisas que não Cristo. Temos nos alimentado de muitas coisas que não é Cristo. Temos enchido a nossa mente, o nosso coração de muitas coisas que não é Cristo. Nós precisamos nos vivificar e fortalecer na palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, no poder do Espírito, porque senão nós não teremos forças em nós mesmos e nós sucumbiremos. Como dissemos na outra mensagem, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos da revelação de Deus para enxergarmos a vida. Nós precisamos que Deus se relacione conosco a fim de que nós possamos viver. Caso contrário, irmãos, nós sucumbiremos diante dos ídolos e nós seremos escravos deles. E no final teremos sacrificado tudo que nos é valioso. E estaremos sacrificando a nossa própria vida no altar da morte. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê graça para vivermos de forma santa na presença dele. Pastor Hebe, por favor.